Pensando em visitar Camboriú? Hospede-se no Arco do Sol Parque Hotel, próximo à Igreja Assembleia de Deus, na Rua Coronel Benjamin Vieira, número 50, Centro, Camboriú, Santa Catarina. Faça sua reserva através dos telefones 47 33650494 e 47 99251 5677. Arco do Sol Parque Hotel, o hotel que todos gideonitas se hospedam. Venham conferir. 10h30. Em todo lugar, em todo lugar, todo mundo ouve Rádio Voz Missionária, transmitindo o Evangelho de Cristo para o Brasil e o mundo. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos e livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmos
número 32. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio, você de perto, você de longe, ou que nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical. Na técnica de som, o irmão Will, tinha deixado tudo prontinho, pai do seu irmão Will, e o nosso professor, evangelista irmão Eliel Uller, está junto conosco para mais uma escola bíblica. Pai do seu irmão Eliel. Amém. A paz do Senhor, presbítero Fabiano. A paz do Senhor, Will. O Will está animado, Will, feliz da vida. Isso. Que bom, Will é uma benção. E a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor. Obrigado mais uma vez por estar aí conectado conosco desde o início, já do comecinho. Isso é muito importante, né? Muito legal a gente saber que muitos irmãos já acompanham desde o início. E às vezes a gente sabe de pessoas que minimizam a página da escola dominical e vão fazendo seus trabalhos de faculdade, de escola, do trabalho mesmo, e deixam a gente ali, né, minimizado, e vão ouvindo. Às vezes no início não gostavam muito de escola bíblica, né, como alguns irmãos me falaram, e aí começaram a ouvir, foram gostando, e hoje aguardam sempre aos domingos pela manhã para assistir ao vivo a transmissão, e isso deixa a gente muito feliz, saber que a gente vai a cada dia ganhando mais alunos. Alguns reclamam que estão no trabalho e não podem ouvir, que perderam a escola dominical. Então eu sempre falo, o Fabiano também fala aqui, sobre o canal que a gente organizou todas as aulas, que é o meu canal, Eliel Uller, e a gente colocou todas elas lá. Nós temos ali mais ou menos 1 ano e meio de aulas gravadas e salvas ali no canal, para os irmãos assistirem depois, tá bem? Chegou visita? Atende a visita, dá atenção para os filhos, conversa com os amigos, fica tranquilo, deixa a atenção agora para a família. E aí então, domingo à tarde, segunda à noite, segunda de manhã, terça-feira, você assiste com calma, tranquilo. E se não entendeu, volta o dedinho e ouve de novo. Olha só como é bom a tecnologia, né? E assiste quantas vezes quiser. Isso, então refrisando ali, Eliel Uller o nome do canal, né? É só digitar Eliel Uller no YouTube e procurar o canal lá, que as aulas estão lá numa playlist. Clique em playlist que vai estar o assunto, desde a mordomia cristã, e tem várias aulas lá. Isso, clique, compartilhe. Tem um sininho lá que você pode clicar lá para receber as notificações. E você que está na rede social, por gentileza, compartilhe o vídeo. Talvez os seus amigos que estão na sua lista de amizade também possam conhecer a Escola Bíblica Dominical e também usufruir dessa manhã que a gente se reúne para falar um pouco mais da Palavra de Deus. Eu quero me desculpar porque teve algumas falhas técnicas, né? E talvez o som às vezes não tenha saído por causa de uma oscilação na internet. A gente tem melhorado em muito. E nós vamos dar início à nossa aula. Você também que fala também nos links também lá nas redes sociais e que deixa seu comentário. A gente sempre durante a semana está ali lendo e vendo. E muito obrigado por você que está juntinho conosco, que nos escreve, que nos assiste. Muito obrigado. Lembrando os irmãos que às vezes eu dou uma olhadinha no celular por uma questão de que alguém está comunicando e a gente manda um abraço no final, mas a gente não consegue acompanhar nas redes sociais as perguntas e os contatos dos irmãos em tempo real, que não ficaria impossível a gente falar aqui a lição. Então às vezes depois a gente acaba vendo e lendo. Então é bom assim os irmãos mandarem a pergunta, colocarem o que sente ali. E depois do meio-dia, às vezes à tarde, a gente está ali respondendo, eu, o Fabiano, né? Às vezes reclamo também, né? Que o Fabiano fala longe do microfone, reclama de mim que eu não, né? Às vezes estou muito longe também. E às vezes há um problema técnico e daí o pessoal todo cai de pau em cima de nós, né? Tá sem áudio, mas não é culpa nossa nem do técnico. O técnico ele é muito eficiente, mas aconteceu, né? Dá uma oscilada ali de uns 10 minutos e aí perdeu-se um assunto que eu estava falando e que muita gente ficou me perguntando. Então eu vou hoje, né? Resumidamente, eu vou falar aqui, mas depois nós entrarmos no assunto que é a respeito
do destino logo imediato de quem morre salvo e de quem morre perdido. Na visão de quem pensa que é aqueles que dormem e daqueles que acham que estão conscientes com Cristo, que é meu caso. Aí eu vou dar uma falada a respeito disso mais depois, então os irmãos não perderam, embora lá na aula não tem porque ficou mudo. Mas hoje a gente vai falar de novo, porque alguns irmãos me procuraram e me falaram e mandaram pergunta e eu tive que respondê-los. E eu querendo responder com a aula, mas não tinha lá na aula, então agora a gente vai falar de novo. Depois, isso. Né? Eu quero mandar um abraço agora no início. Manda. Pro irmão Dilma e irmã Patrícia, que sempre está nos vendo. O Dilma é caminhoneiro. De vez em quando a gente conversa no áudio, eu mando alguns vídeos para ele manda para mim também. E a Patrícia também, que sempre nos assiste. E a irmã Cota. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado por ser ouvinte da Escola Bíblica Dominical, por estar nos acompanhando. Isso nos alegra. Vamos orar para dar início? Pode orar, irmã Leão. Deus, obrigado mais uma vez por mais uma aula. Te agradecemos aqui pelo técnico que o Senhor tem dado para nós. Sim, Will, Jesus. Abençoa aqui Fabiano, que o Senhor tem colocado aqui junto de mim. Pai, obrigado por minha vida, pela saúde, a oportunidade que o Senhor tem dado cada domingo de manhã estarmos aqui diante desses microfones. Sabemos que há milhares de alunos que nos acompanham, de pertinho de nós e bem distante. Sabemos que eles estão aí ligados, esperando esse momento de muita edificação. A responsabilidade nossa é muito grande. Pedimos a tua orientação, o teu controle, para que o Senhor venha fazer a sua vontade. Abençoa todos os nossos irmãos, aqueles que nos abraçam e aqueles que conversam pessoalmente e aqueles que talvez nós nunca vamos abraçar aqui na terra, mas que estão aí também e são nossos irmãos, nossos alunos. Abençoa todos nós, todos dependemos da tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição de número 4, nosso título geral é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Hoje a lição do número 4, como eu já falei, dia 26 de janeiro de 2020. E hoje nós vamos falar sobre os atributos do ser humano. O nosso texto áureo se encontra em Salmos, número 32, verso 9. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. A nossa verdade prática, criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Glorificar por meio de suas atitudes. Eu estou achando interessante porque o Salmos número 32 parece que é meio duro, porque vai falar do cavalo e da mula. Justamente porque a nossa natureza humana, ela precisa ser domada pelo Espírito Santo. E aqui nós temos dois animais difíceis de ser domados, que tem uma fama de ser estúpidos, né? Na sua originalidade, que é a mula e o cavalo. A égua, ela é mais fácil de ser domada, então, e ela é mais sensível e mais obediente. O cavalo já é um bicho mais bruto. Por isso que quando o Cantares 1:9, Salomão, querendo elogiar a Sulamita, ele diz: eu te comparo às éguas que puxam os carros de Faraó. Já imaginou na nossa cultura hoje o marido dizer para a esposa: eu te acho tão linda que eu te comparo a uma égua daquelas que puxam as carruagens de Faraó. Se isso fosse atualizado, você levaria um tapa. Mas dentro daquela cultura era o ápice de um elogio de um homem romântico para uma mulher. Porque as éguas que puxavam os carros de Faraó, evidentemente porque eram éguas, são mais obedientes, e o cavalo, principalmente não castrado, que é chamado de garanhão, ao cheiro da égua ele dispersa, ele deixa de obedecer, ele empina, ele dispara e assim por diante. Aí nós temos uma caravana real puxada por éguas, que eram os animais mais lindos daquele tempo.
Por isso que Salomão disse, eu te comparo às éguas, que é Cantares de Salomão 1:9, não é? E aqui nós vemos um comparativo pela falta de entendimento, porque a mula, quanto mais apanha, mais empaca. Então, o próprio salmista está dizendo, não sejas assim, porque esse animal não tem entendimento. Então, nós temos entendimento, por isso que esse texto está aqui para falar do atributo do ser humano, que é uma dessas características do ser humano, que nós vamos fazer a definição logo mais, é esse entendimento, que deixa a gente um patamar superior a dos demais animais e seres vivos. Porque muitas vezes algumas atribuições parece que elas se confundem, porque teimosia e persistência parece ser que se confundem. Só que a mula, né? Ela é teimosa. Então ela apanha, empaca e não sai do lugar. É diferente da persistência. A persistência é, por exemplo, porfiar e por entrar pela porta estreita, que é uma espécie de persistência teimosa, mas não a teimosia para o lado negativo, isso, mas pelo bom sentido da palavra perseverança, né? Isso. É como a pessoa que diz, não, mas eu só colho limão, eu planto laranja, e a hora que eu vou colher os frutos das minhas atitudes, eu só faço coisa boa e só atrai coisa ruim. Às vezes você acha que está plantando a laranja, mas não é. Às vezes o cavalo, como a gente diz lá, o enxerto foi colocado em um cavalo de limão, né? E aí só vai colher azedo. Né? Então tem que cuidar disso aí. Perceber o que está sendo colhido. É Romanos 12, do 1 ao 10, e a nossa leitura bíblica em classe. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é o ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Está aqui um manual muito preciso a respeito da nossa convivência. Por que temos tanta demanda entre nós, né? Às vezes, uma coisa simples como essa. Entender, por exemplo, a racionalidade do culto no sentido de inteligente, né? O culto racional é um culto com inteligência, não é uma coisa que você sai do corpo e faz coisas bizarras e desconexas, mas é algo que a pessoa faz conscientemente e que, se alguém perguntar o porquê disso, a pessoa sabe falar, porque é racional. Sabe responder, né? E não vos conformeis, eu não entrei na forma do mundo, né? Mas na forma de Cristo, né? Que são duas palavras, conformar e transformar, que eu sempre digo, né? Que é shema e morfe. A palavra shema é conformar e a palavra morfe é transformar. Então, não vos conformeis, mas transformais. Porque quem se conforma não se transforma. Então, quando ele diz primeiro, não vos conformeis, é porque é o primeiro passo. Você ficar inconformado, inquieto por alguma coisa. Só que de nada adianta apenas ficar inconformado. Tem que haver uma transformação. E isso ocorre no nosso entendimento. Isso. E aí o verso 3 ele fala com temperança, é equilíbrio, né? Sim. Equilibrar. O verso 8, o que exorta. Exortar, então, é sobrepor a vontade dos outros, é espancar, é bater. Não. É isso que é o ensino que ele está ensinando? Não, é trazer para perto, né? Trazer para perto. Exortar é você ganhar a pessoa, né? Ou convencê-la de modo que ela entenda que está errada.
se a gente não fazer isso nas nossas palavras, estamos ensinando errado. Tinha uma professora de teoria comportamental cognitivista que ela dava aula para mim, ela dizia assim, ó, se o aluno não aprende, a culpa é do professor. Eu achava injusto isso, mas o que ela disse é, adapte sua linguagem. Faça a pessoa se convencer de que o errado não vale a pena. Não seja taxativo a ponto de espantar a pessoa. Se você não ganhá-la, não exortou direito. Isso aí. E o que reparta, faça com liberalidade. Se Deus te deu e está te pedindo para que você faça algo, faça com alegria, liberalidade. Não aquele que dá o dinheiro, fica segurando uma ponta, né? Esperando e o outro fica rasgar puxando, no meio. Rasgar no meio, Seja com liberalidade, né? Com precisão, abre. E o amor não seja fingido. Isso é um problema sério hoje. Isso. No nosso meio. O ser humano possui vários atributos para viver e influenciar este mundo. Tanto para o bom quanto para o mal, tanto para o bem quanto para o mal. Somos chamados por Deus a cultivar uma espiritualidade profunda, que reflita uma sincera devoção ao Pai. Somos chamados também a usar a razão no sentido de compreender bem a realidade. Não podemos ignorá-la, pois foi Deus que nos deu. Somos chamados a viver em sociedade, jamais isolado das pessoas e da realidade. Somos chamados a ser livres na perspectiva espiritual, social e política. Somos chamados a trabalhar com criatividade para o Senhor e para o próximo. Em todas as esferas da vida, somos chamados a glorificar a Deus e a revelar o seu propósito com o ser humano. Somos chamados a edificar a vida do outro. Para isso que somos. A nossa introdução, na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano. A espiritualidade, a racionalidade, a sociabilidade, a liberdade e a criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhes entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nós atributos para glorificá-lo. Não aperfeiçoando destes, leamos a Bíblia, oramos, vigiemos, noite e dia, evangelizemos e exercemos o amor cristão. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Aqui nós temos então, para resumir a revista logo na introdução, nós temos os atributos. Atributos é a peculiaridade, é algo particular e também é uma qualidade, é aquilo que está intrínseco no ser humano. Então nós temos aqui espiritualidade, né, que está aqui na revista, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. São atributos do homem, do homem. Somos humanos e temos esses atributos, ou seja, essa é a nossa capacidade de ação, né? Eu vou repetir. Nós temos aí espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Mas existem atributos da divindade, que não é o caso aqui, mas que existem os atributos divinos, que são comunicáveis, e os incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são, por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência, que Deus não reparte com o ser humano, não comunica ele. Mas, por exemplo, Deus tem um atributo muito lindo que é amor. Deus é amor. Isso é um atributo. Mas ele repartiu esse atributo. Lá em Romanos 5 diz: o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então ele comunicou conosco. Esse é um atributo comunicável. A santidade é um atributo da divindade. Mas 1 Pedro 1,15 diz que nós somos santos também, que devemos ser santos, como Deus é santo. Então a santidade, o senso de justiça também é um atributo comunicável. Mas hoje nós vamos tratar aqui do atributo humano,
não é? E o primeiro dele, que está logo aqui no primeiro ponto, é a espiritualidade humana. Que o homem é um ser espiritual. Crente ou não crente, ele tem um espírito. O espírito do não crente, ele está inativo porque não está em ligação com Deus, está como o homem depois de pecar no Jardim do Éden, mas o homem regenerado que reviveu-lhe o espírito, então, ele está com o seu espírito ligado ao Espírito de Deus, e isso chama-se comunhão. Temos até a palavra religião do latim, que no latim é religare, que a religião, a palavra tem o sentido de religar o homem a Deus, e isso acontece quando a pessoa crê na palavra de Deus, aceita Cristo e recebe o Espírito Santo em si. Isso. Então, nosso primeiro tópico diz assim, ó: neste tópico aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus, e como ele pode ser revivificado. A origem divina de nosso espírito. Após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. O anseio natural do espírito humano. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos Atenienses, Atos 17, 21 e 22. Já o salmista confessou que a sua alma suspirava por Deus, Salmos 42 e 1. Infelizmente, não são poucos os que, devido a uma vida ímpia e blasfema, sufocam o seu anseio pelo Criador. Então nós temos o que faz nos buscar Deus, né? Instinto de criação, nisso que foi colocado dentro do homem, né? A própria palavra homem significa aquele que olha para cima. O terceiro tópico aqui, Fabiano, se você me permite ler, que é para encerrar o assunto, a revivificação do espírito humano. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Só ele é a ressurreição e a vida. Por isso que ele diz em João, e não só ali, mas também no próprio capítulo 5 do mesmo evangelho que João escreveu, que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso. Não é uma regra que todas as pessoas que morrem fisicamente, elas vão ressuscitar no caixão, mas o sentido do espírito que vai reacender. Então, o homem, ele foi criado diferente de todos os outros animais. Enquanto a terra produz animais e as árvores, as aves e assim por diante, da água, os peixes, o homem, ele procede da própria intervenção divina no pó, e o sopro de Deus que coloca nele a alma vivente faz do homem um ser caracteristicamente distinto de todos os outros seres vivos. O ser humano, ele é o ser mais inteligente de todos já criados por Deus. Claro que os anjos são seres espirituais, mas estou falando aqui no sentido humano. Não existe nenhum outro ser vivo mais inteligente que o homem. O homem é, por natureza, o ser mais inteligente criado por Deus nessa terra. Mas aí é que nós vemos, ele é dotado de uma espiritualidade humana. Esse soprou é como se a gente passasse a vida inteira procurando novamente esse hálito de Deus. Então a gente vê hoje as pessoas sufocadas na bebida alcoólica buscando preencher o vazio que eles sentem dentro de si. As pessoas que estão na drogadição, às vezes se busca essa sensação, esse prazer, e na prostituição se tenta buscar mais e mais satisfação, mas nada mais é do que a busca por algo que Deus colocou no próprio ser humano, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então, ao invés de tentar preencher com coisas, preenchamos com a presença de Deus, e aí sim a nossa busca termina. Não precisa buscar mais. Como diz aquele Salmos, 73, a quem tenho eu no céu além de ti, pois não há da terra alguém que eu queira mais que a ti. E até foi feito um hino muito bonito, que ele fala exatamente esse salmo, que é o 73, salmo de Asaf, e ali a gente vê 48, pelo menos eu fiz uma mensagem ali com 38, não 48, 38 tópicos a respeito de como Asaf ficou em relação à prosperidade que o ímpio demonstrava. Mas ele no fim descobriu que ele não tinha ninguém na terra além de Deus, então Deus me basta. Quando você encontra em Deus o que você precisa e vai encontrar, a sua busca termina. Não precisa mais de prostituição, de drogas, de álcool, de lascívia, de mais nada.
você já tem Ele. Tendo Ele, você é uma pessoa espiritualmente reacesa e religada a Deus, e a sua busca termina. Até porque esse religar tem esse sentido, né? Sim. Religar aquilo que dá sentido à minha existência. É verdade. Né? Porque o ser humano tem a diferença entre existir e ter vida. Sim, tem gente que só existe. Só né? existe e passou. E aí não faz sentido. A gente vai ver isso com os materialistas. É, como diz Enquanto assim, ó, tem força e vigor, você quer viver ou sobreviver? Tem pessoas que querem apenas sobreviver, que é respirar. Mas viver é desfrutar do que a vida oferece. E o que a vida oferece emana de Deus. Tudo vem de Deus. Porque Ele é a vida. Ele Sim. diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai, não sei por mim. E como a gente viu também na lição passada, o espírito e a alma eles estão coligados juntos, né? Sim. Não tem essa divisão, a separação, né? E ele diz que ele é a videira verdadeira, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Isso. Então não existe, pelo menos até onde eu consigo ver, uma videira que produza bem sem ação do homem. A videira das mais antigas, na época de Noé até hoje, elas precisam da ação do homem. A limpeza, poda, adubação e tudo mais. Então a nossa vida depende do cuidado de Deus também. É interessante como ele faz as comparativos. Lógico, e vai colocar por nome porque daí faz sentido. Então assim, ó, a sua vida é porque Deus te poda, te rega, te aduba e te cuida. Há o sol da justiça brilhando. Se não houver sol, não há vida. Se não tiver sol, não tem vida. E nós precisamos do sol da justiça para viver. Então quem tem cuidado de ti é Deus. Quem tem cuidado dos teus filhos é Deus. Quem tem cuidado do teu marido, da tua mulher, também é Deus. Quem tem cuidado de você é Deus. Por isso que o salmista diz aquele versículo tão lindo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Salmos 37, 5. E uma tendência do ser humano é buscar, por isso que se fazem muitos deuses e essa busca dessa espiritualidade. Tenta preencher, né? Isso, mas como está desconectado, ele acaba preenchendo com coisas que na realidade não vão preencher esse vazio, porque é uma ilusão. A ilusão, você pode até ter uma imagem formada, mas ela não preenche esse campo vazio, que precisa de algo que preenche. Só a palavra de Deus, só o próprio Espírito de Deus pode preencher isso. Então nós devemos buscar de forma correta. E onde é que a gente aprende isso? Na palavra de Deus. O nosso segundo tópico, a racionalidade humana. Tenhamos em mente essa posição. Deus é um ser racional. Logo, a perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer que cada um de nós um culto racional. Deus é um ser racional. Certa vez, o Senhor desafiou o povo de Judá, que caíra na apostasia, a argumentar acerca do verdadeiro caminho. Isaías 1, 18 e 20. Portanto, ele requer de seus servos uma postura racional, porquanto dotou-nos de razão. Não temos uma natureza animal bruta, mas racional e inteligente. Salmos 32 e 9, como a gente leu no texto áureo. Então, um culto racional. Daí a importância do conhecimento de Deus. Sim. Para que você possa oferecer esse culto racional. Aqui, ó, Fabiano, se você quiser pode ler o 2 e o 3, que daí nós dois fazemos o bloco inteiro. Então tá. O nosso segunda divisão, a harmonia entre racionalidade e espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional. Ele não é de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. Colossenses 1 e 9. O culto racional agrada a Deus, é a terceira subdivisão. Posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente. Romanos 12, 1. Isso significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem que ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Êxodo 12, 26. 1 Pedro 3 e 15. De outra forma, não terá valor algum. João 4 e 22. Aliás, o culto cristão é o mais racional de todos. Apesar de parecer para os incrédulos escândalo e loucura.
1 Coríntios 1, 18 e 24. Eu quero só definir mais uma vez o atributo, que é o conjunto de atribuições ligados ou inerentes ao ser humano. Tá certo? Só para a gente reafirmarmos aqui mais uma vez. Então nós estamos falando aqui dos atributos do ser humano, que é a sua caracterização, o que ele é capaz de atribuir-se a si próprio ou a fazer. Então primeiro aqui, a espiritualidade, que é uma atribuição nossa porque somos espirituais, e segundo, a racionalidade humana. Pode falar, Fabiano. Isso. Não, é que daí a importância de conhecer a Deus, de conhecer o que Ele deseja, de conhecer quem Ele é, o que Ele estabeleceu para o ser humano, preceitos e leis para que ele viva bem e viva com saúde. Porque quando a gente vê as leis do Pentateuco que vem de Moisés, a maioria é de cunho sanitário. Exatamente. Protegendo a saúde. E assim como ele estabeleceu para a saúde do corpo, também para a saúde da alma e do espírito, para que se mantenham vivos. Exatamente. A importância aqui da racionalidade humana, porque o ser humano ele é um ser racional. Claro. Porque Deus é racional. Aí você vai dizer assim, irmão Eliel, mas Deus é espírito. Não, mas não é nesse sentido de essência. Deus é racional no sentido de inteligência. Isso. Deus é um ser racional, ou seja, dotado de raciocínio lógico. Deus é inteligente. Então, assim, se você... eu acredito no sobrenatural. Deus pode derrubar alguém, como já aconteceu. Deus pode, sei lá, pode fazer muitas coisas, não é? Um movimento no culto e tudo mais. Só que o culto, ele precisa ser naturalmente racional. Pode haver manifestação divina? Pode. Desde que seja manifestação divina. Agora, um culto que pela vontade humana todo mundo corre, todo mundo pula, todo mundo roda, ninguém prega, ninguém sofre edificação alguma, não é pregada a palavra de Deus, que vai deixar o visitante confuso, esse culto não é racional. Entende? Porque a Bíblia é clara em Romanos 12. Que apresenteis o vosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso. Então o culto é um sacrifício. Ele está fazendo um comparativo com os sacrifícios levíticos. Que o culto se trazia o animal e ele era morto para ser sacrificado. Já na nossa época agora, da dispensação que vivemos, já que somos dispensacionalistas, alguns irmãos que nos ouvem não são, mas isso não vai alterar a salvação de ninguém, mas nós apresentamos o nosso corpo, não mais um animal. Você está entendendo? Morto. Mas o nosso corpo vivo. Esse que é o problema às vezes, porque se o sacrifício é vivo, Fabiano, ele pode pular do altar, por não querer se sacrificar a isso. Porque o culto é um sacrifício. Vai dizer que é fácil estar em todos os cultos. Brinca comigo, diz que é fácil. Diz que é fácil estar em uma escola dominical. Não é? Como hoje pela manhã. Acorda um, acorda outro. Aí o meu filho sai procurando a porta para poder lavar o olho. Aí a minha filha já está dormindo. Ela acorda dormindo, coisa interessante. E aí veio ele de bicicleta. Eu vim de moto. Minha esposa veio de carro, trouxe a menina. Você está entendendo? É um sacrifício. Esse culto é racional. É um culto que, se alguém perguntar o porquê, eu vou saber dizer. Eu vou saber tranquilamente. Para que a palavra edifique, para que a Bíblia possa limitar os desejos do comportamento humano, para que a gente cresça, na verdade, em amor da palavra de Deus, para que o caráter seja formado dentro do cristão e uma série de coisas. Esse é o culto racional. Agora, se não tem explicação... irmão, foi um barulhão, né? O saudoso pastor Jordão gostava dessa expressão. Como é que foi o culto? Foi uma maravilha. Tinha 37 profecias, 28 revelações e 2 irmãos contaram o sonho e tinha mais visão. E o que foi pregado? Olha, estava tão bom que eu não sei. Estava tão bom o culto que eu nem sei quem pregou, não é? E isso não é muito bom. Porque, embora a profecia seja para edificação, 30 e tantas profecias é excesso de profecia. Ou seja, ninguém conseguiu pregar naquele culto. Não pode não ter havido ordem. Por isso que o texto aqui fala, Deus é um Deus de ordem e de decência, não de confusão. Que é 1 Coríntios 14, 33. Eu sou pentecostal racional. Né? Tem uma amiga minha que ela deve estar me escutando, que ela sempre diz para mim, Eliel, tu é muito presbiteriano. Ela brinca comigo, né? Porque os irmãos presbiterianos, eles têm a fama dita pelos pentecostais de serem mais racionais, né? E nós, os pentecostais, assembleianos,
temos a fama dita pelo lado presbiteriano de que nós somos do fogo, né? Mas eu acho tão lindo porque, embora nós sejamos pentecostais e os presbiterianos não tanto, mas a gente consegue se entender. É isso que eu acho maravilhoso. Nós termos alunos presbiterianos e eles entenderem a gente, né? E isso é lindo, é bom, né? O abraço, de vez em quando, às vezes eu prego também na igreja presbiteriana. Inclusive um abraço ali pro pastor Cláudio Formigal ali do Rio Pequeno. Sim, que Deus abençoe. E eu digo isso aos irmãos porque o culto deve ser com entendimento. Então, assim, eu amo a atenção da igreja. Eu amo a atenção da igreja, né? E às vezes que eu prego na igreja presbiteriana é lindo de ver porque eles estão olhando com a Bíblia aberta e eles vão conferindo. Então, é muito difícil um pregador que fala bobagem se criar em um ambiente de culto desse. Porque ou ele vai falar a palavra de Deus ou ele vai parar de bestagem. Porque, assim, só ficar... faz isso, faz aquilo outro, pode demonstrar que o pregador não tem mensagem. E ele está tentando emocionar você para você comer capim seco com óculos verde. Então, por isso que a escola dominical é um fundamento. O culto é racional. Você tem que entender a mensagem. Se você não entendeu, porque tem coisa que muito se fala, nada se explica e pouco se entende. Muito se fala, pouco se explica e nada se entende. Por quê? Não é com racionalidade. A fé é algo sobrenatural. Ela não pode ser definida de forma racional. Mas o culto é racional. Porque é um culto com entendimento. Um culto com inteligência. O porquê do culto. É isso que Pedro vai escrever em 1 Pedro 3:15. Para que saibais responder com racionalidade aquele que pedir a esperança que está em vós. Não é? Não sem fundamento. Ah, é porque Jesus falou. Mas ele falou aonde? Onde é que está escrito? Esse fundamento é a racionalidade. Então Deus é um ser racional no sentido de inteligência. Deus é inteligente e criou pessoas inteligentes. Então a gente não vai andar atrás da unção do riso, que a pessoa fica ali rindo sem ter o que fazer, só rir. Isso é brincar com a nossa inteligência. Ou como aquele pastor que grudava as pessoas na parede. Como eu vi o pastor Malafaia pregar uma vez. E a irmã disse, pastor, traz ele para pregar aqui. Ele gruda as pessoas. Tá, e daí? O que acontece? A pessoa fica ali grudada na parede sem poder sair. O pastor disse, tá, mas e daí? Não, ela fica ali. Sim, mas a pessoa se converte, ela é curada. É mudada. Não, ela fica ali. Ele passa a ser um marido mais melhorzinho ou ele continua agressivo? Ele mudou, vai pagar as contas dele agora. Ela se tornou uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor crente. Não, ele fica grudado. A pessoa diz, agora ninguém mais vai conseguir sair dessa parede. As pessoas ficam ali. E acha isso sobrenatural. É o top do culto. Gente, isso é brincar com a nossa inteligência. O culto é racional. Isso tem que ser edificante. Se não edificar a minha e a tua vida, qual é o motivo? Ah, é que a irmã caiu. Amém, caiu. Mas quando ela levantou, ela mudou? Ela recebeu uma revelação? Ela teve uma mensagem para alguém? Trouxe edificação para o culto? Tem uma finalidade? Existe uma razão disso ser? Porque tem que ter razão. Não é como as pessoas ficam questionando, porque... eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Porque o Golias caiu para frente quando Davi acertou a pedra nele. A imagem de Dagon diante da arca caiu para frente também. Então as pessoas dizem que o crente não pode cair para frente porque se cair para frente é do demônio. Mas tem gente que diz que não pode cair para trás também porque tem um demônio que derruba para trás. Aí o irmão diz, o que eu faço, irmão? Irmão, cai pro lado. Cai pro lado e aí não dá problema. O melhor é que todos saiamos edificados com a exposição viva e clara e eficiente unicamente à palavra de Deus, através dos louvores e através da pregação expositiva da Bíblia. Aí não tem rolo, a não ser que seja uma heresia, mas é menos rolo. Você está entendendo? Eu só quero fazer uma leitura aqui, irmão Léo, porque fica hoje à vontade. Nosso tópico. Colossenses 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então aqui, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência
espiritual. Esse era o pedido de Paulo, porque estava havendo uma confusão na igreja de Colossos, né? Porque os judaizantes estavam indo lá e disseram, mas como? Tinha que circuncidar o povo. Tem que circuncidar. E outra coisa, esse Deus não tem filho. O nosso Deus não tem filho, como é que tem esse Cristo não é? E aí começa a confusão. Aí Paulo escreve a carta, dizendo que vocês sejam cheios do conhecimento. E lá no 2 ele fala que vocês conheçam o mistério de Deus. Quem é o mistério? Qual é o mistério de Deus? O Cristo. Que ele seja formado em vós. Não que estamos privando alguém da graça de Deus e colocando apenas um único fundamento, que é o conhecimento. O conhecimento não é o único fundamento. O fundamento é conhecimento e graça. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento. Então essas coisas juntas. Então assim, não deixar de acreditar no sobrenatural também. Não deixar de acreditar no sobrenatural. Nosso Deus, ele é um Deus de sobrenaturalidade. Não é? Ele controla leis da física, da natureza e assim por diante. Mas não ficar incentivando a meninice e tornar o culto um momento de apenas correria sem edificação. Esse é um princípio bíblico. Claro, a meditação é importante. Porque Jesus falou assim, pelo fruto conhece a árvore. Ele não diz pela árvore conhece o fruto. Cada um de nós que olhar uma árvore de jabuticaba vai dizer, isso aí dá jabuticaba, pronto. Mas ele disse, não, é pelo fruto que tu conhece. Se aquele fruto é bom ou é mau, a hora que você experimentar ele. E quando a gente vai olhar na palavra de Deus, sempre que Jesus se manifestava, tinha um propósito. E um propósito, quando é Zaqueu, há uma mudança na vida de Zaqueu. Quando ele toca no filho da viúva que estava morta, de Naim, ele ressuscita, onde Jesus chega. Mas quando os fariseus chegam e dizem assim, mostra um sinal aí pra gente. Faz algo aí, te apresenta aí. Diz assim, só há um sinal para vocês, o sinal do profeta Jonas. E ele sai fora. Não fica ali se debatendo. Porque aquilo não ia produzir nenhum fruto. Não ia produzir nada. Aquilo ali, os corações dele estavam cheios de soberba e vaidade. E Jesus não compatua com isso. Então devemos ter essa racionalidade. O porquê isso? Aonde é que isso está me levando? Aonde eu estou chegando com isso? E aí essa racionalidade humana é que devemos buscar a lógica, né, para não fazer os exageros também. Então o nosso culto racional, o culto que agrada é o nosso sociabilidade. Agora é a sociabilidade, nosso terceiro tópico. A sociabilidade humana. Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza. Por isso, Deus instituiu a família e só depois o Estado. A solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Gênesis 2:18. Por esse motivo, Deus fez a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. Gênesis 2:21 e 25. Somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada e solitariamente. Provérbios 18:1. A família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos, 127 e 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. A Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos somos formados um único corpo. 1 Coríntios 12:13. Essa união, indispensável em termos sociológicos, é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo. Efésios 3:1 e 12. Da sociedade e do Estado. Sim. Não, terminou. Aí o outro é o 5. Sim. Tu queres comentar? Não, pode comentar. O que está sendo tratado aqui é que o ser humano é um ser social. Ele não vive bem isolado dos demais. O ser humano ele não foi feito para estar só. Por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Foi a única coisa que não era boa da criação que Deus fez na circunstância em que ele percebeu, ou que Deus viu, que Adão estava só.
Então, o próprio texto diz que quem se isola, ele busca próprios interesses e insurge contra a sabedoria. Quer dizer, uma pessoa isolada por si próprio, no seu próprio mundinho, ele é uma pessoa por si própria vaidosa, né? E ele está contra a sabedoria, porque nesse isolamento ele acha que consegue ter em si mesmo tudo o que ele precisa. Mas nenhum ser humano tem em si mesmo tudo o que precisa. A gente precisa da palavra do outro, do incentivo do outro, da companhia do outro. Por isso que casos de náufragos, por exemplo, que sobreviveram sozinhos em ilhas, um exemplo bem clássico assim. Robinson Crusoe, né? O que acontece normalmente é eles criar um personagem fictício ou um amigo imaginário, um amigo invisível, e conversar com esse amigo invisível, e isso fazer com que esta pessoa permaneça viva e deseje viver, pelo fato de ter uma companhia. Parece coisa de doido, mas se não for assim, não sobrevive. Então é necessário que haja essa companhia. E aí nós temos aqui duas agências socializadoras. A primeira dela é a família, que logo o indivíduo já nasce em uma família, ele vai ter essa família como uma agência socializadora. E o segundo aqui é a igreja. Então a família é o lugar onde o caráter é formado, não na escola. Então por isso que é importante você não deixar seu filho se isolar demais dos outros com o smartphone. Porque se ele tem o celular dele e ele vive no mundinho dele ou no computador dele só jogando, só brincando, só assistindo vídeo, e ele não se relaciona com os demais, você que é pai e mãe, você tem que ter essa sensibilidade e dizer, opa, o meu filho não está socializando. Por que você descia morro de carrinho, você pendurava em corda em árvore, tomava banho em rio, pulava de barranca de rio, você tomava água da mangueira do jardim dos outros, você brincava de pegar, brincava de esconder, brincava de quilica, soltava pipa, brincava na rua com os se socializava. De vez em quando chegava em casa com o joelho ralado, mas não morreu por causa disso. Mas a sua infância foi boa, você disse foi boa. Foi boa. O seu filho está tendo a mesma infância ou ele está trancado em um apartamento e ele não se socializa? Ele não tem amigos. Ele prefere conversar com um amigo que mora ao lado pelo celular do que pessoalmente olhando no olho. Você tem que ver, porque a socialização é uma coisa importante. Esse toque, esse olho no olho, esse abraço, essa proximidade, essa troca de ideias, não é? São coisas importantes. Por isso que ao invés de você ficar entulhando seus filhos com coisas, né, tipo celulares e coisas mais que atrapalha o sono da criança, se você deixar uma criança assistindo até minutos antes de ela dormir, que é um celular e está muito perto do rosto, ela vai ter insônia, ela vai acordar no meio da noite. Aí você diz, é demônio, mãe Léo, vem orar na minha casa expulsar o demônio. Não precisa expulsar demônio, não. 1 hora antes de dormir, tira o celular e deixa essa criança sem o celular. E sabe o que você faz? Compra Lego, aquela pecinha de montar. Aquilo aguça a criatividade, é muito importante, não é? Bonecas para as meninas, carrinho para os meninos, faz uma casinha para sua filha. E para deixar ela ou ele mais interagindo, porque ela está se socializando. É importante para a criança isso. E aqui temos também a igreja, que eu já vou devolver a palavra para o Fabiano, mas a igreja é importante, porque a igreja de Cristo ela é perfeita. Aí você vai dizer assim, não, irmão Léo, aqui na minha igreja tem gente que dá problema. Não, eu sei, mas quando eu falo igreja de Cristo, eu estou falando da igreja invisível, da noiva do Cordeiro, os salvos em Cristo, que são vistos por Deus como justos através do sangue de Jesus. Tem falhas, é claro que tem, mas a igreja de Cristo ela é perfeita, porque é o que Paulo disse, que ele luta ansiosamente para apresentar a igreja a Cristo como uma noiva sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas incontaminada. É uma noiva de veste branca, sem mancha alguma. Você está entendendo? Aí diz assim, irmão, mas é que assim, há pessoas que não torcem pelo bem do outro mesmo na igreja. É uma probabilidade essa pessoa não ser parte do corpo, porque a Bíblia diz que os membros do corpo, quando um membro é honrado, os outros membros se regozijam com ele. Porque quando um membro padece, os outros membros padecem junto, porque estamos ligados no mesmo corpo. Claro. Então, quando alguém não padece com o outro e não se alegra com a vitória do outro, é uma probabilidade dele não estar ligado no corpo. Porque ligado no corpo, temos que sentir. É obrigado a sentir. É como se eu amassasse o dedo e eu não sentisse nada. Então o dedo não faz parte do corpo. Ou está morto, né? Então quando um crente não sente a dor do outro, ou ele não se alegra com a conquista do outro,
pode haver ali um desejo descontrolado, humano, carnal e também diabólico, da inveja e do ciúme, dele não estar ligado no corpo e ficar torcendo para o irmão cair ou puxar o tapete para obter uma posição. E todos esses cargos, títulos e posições eclesiásticas, ministeriais, vai ficar tudo aqui embaixo, irmão. Você briga por causa de posição, ou há pessoas que brigam, se não cantar, vai embora, muda de igreja, sabe aquela pessoa? Se não tem oportunidade para pregar, e olha, tem oportunidade para pregar, gente, as praças têm pregadores, nos presídios precisam, nos hospitais não há quem pregue às vezes, e se luta tanto pelo microfone. Isso que é uma coisa humana daqui de baixo. Se a minha filha não cantar, eu vou pegar minha família e vou mudar de igreja. Pelo amor de Deus, não ensine seus filhos a serem folgados, porque eles vão achar que eles são obrigados a ter oportunidade quando não é verdade. Que tem dirigente que marca uma família e não chama mais? Tem, a gente sabe que tem. Mas é outra pessoa também descaracterizada desse atributo da sociabilidade, que não entendeu ainda que ele está ali não para fazer a vontade própria individual, mas para que o rebanho o siga e que o rebanho participe das decisões juntamente com ele. Então é importante que haja esse elo. Pastor, ele também faz parte do corpo, ele também é a igreja. Você está entendendo? Ele também é a igreja. E ele está ligado à igreja. Então é importante que nós tenhamos esse sentimento de um para com os outros, aquilo que o Fabiano falou no início. O amor seja não fingido. Porque há pessoas que abraçam, mas é fingimento. Até falam eu te amo, não é? Mas na prática isso não existe, porque é amor fingido. É isso. O problema hoje também da solidão, ou de você ficar isolado, que a gente vê tanto problema na adolescência, de crianças, a depressão e a ansiedade. Verdade. Né? Por não conseguir mais se socializar umas com as outras. E aí também cria também dentro dessas pessoas essa mania de grandeza, de achar que é uma coisa que ele não é. Porque quando você se socializa umas com as outras, há as disputas, de território, e você aprende que há limites que se estabelecem ali. E que você vê que você não é tudo aquilo, que você não pode tudo também. E se você se isola, ou você fica tempo demais nas telas do computador, atrás de jogos, começa a se formar algo na sua mente que você não é. E aí trazendo problema para a sociedade. Quando a gente olha para a sociedade hoje, é loucura. É. Muito digital, né? Sim. Muito você digital. Olha as atitudes, as disputas uns com os outros, é muito complexo. E a família hoje não se conversa mais. Não se tem mais o almoço, não se tem mais a janta em conjunto. E cada um busca para si. E aí acaba se enfraquecendo. E o leão, quando ele vai caçar na savana, você vê alguns andando no meio do rebanho para que se separe o rebanho. Em separando, eles vão pegar aqueles que estão isolados. Fraco, doente, e muitos novos ou muito velhos. Isso. E os que ficam isolados daquilo ali. Estão mancando. Claro. E se hoje você tem força, você é novo, espiritualmente, você tem força, não se esqueça, uma hora a gente envelhece e as forças se vão. O leão que outrora era forte, lá na frente ele fica fraco também. O nosso quarto tópico, a liberdade humana. Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro, não podemos esquecer-nos da soberania divina. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Tal atributo é observado em diversas passagens das Escrituras. Gênesis 13 e 9, Juízes 24 e 15, Hebreus 4 e 7. O ato de decidir. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, e entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. Gênesis 2 e 9, 1 Reis 18 e 21, Marcos 16, 15 a 16. Aí também tem um problema de nós sermos escravos dos nossos próprios desejos também, né? Pelo ciúme ou pela inveja, eu não tenho a liberalidade. Não tenho liberdade de fazer minhas próprias escolhas por estar dominado por algum desejo. Por algum desejo carnal ou interior, alguma falha da minha mente.
né, que deve ser tratado isso. É o que Jesus disse, né? Quem comete quem comete o pecado é escravo do pecado, que é João 8:34, se eu não me engano. Isso. Então a soberania divina. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com a responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Eclesiásticos 11:9. Romanos 14:12. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicos. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicos. Nesse caso aqui, como nós somos da linha arminiana, nós pensamos a respeito do livre-arbítrio, que o ser humano tenha o poder de escolha, diferentemente dos calvinistas, que embora eles acreditem também na soberania divina, evidentemente, mas que o homem por si só ele não tem poder de escolhas, ele tem porque Deus o faz escolher pelo próprio convencimento do Espírito Santo, que em suma fica muito parecido se não formos extremos, né? Mas o que a gente vê aqui, ó, nessa questão da liberdade humana, é que a gente pode fazer o que a gente quiser. Isso é um princípio, né? Parece-nos bom, temos liberdade, beleza, tá? Mas a questão é, eu devo fazer como uma pessoa que serve a Deus ou não? Então aí é que vem a questão. Porque João 8:34, mais uma vez, quem comete pecado é escravo do pecado. E Jesus disse isso para os judeus e disseram, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Mentira, porque foram escravos no Egito. Isso. Mas fisicamente, mas espiritualmente eles estavam sendo escravos. Jesus disse, quem comete o pecado, ele é escravo. Porque quando eu faço alguma coisa que eu não quero, eu estou sendo escravo, porque há alguma coisa superior que me domina. Aí nós vamos lá para Gálatas 5, onde Paulo vai dizer, né, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ambos se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Isso. Então esse princípio qual é? O princípio da escravidão, não é? Que a gente está preso dentro de um corpo, não fazendo o que a gente quer. Então não que isso seja motivo para cometer o que a gente gosta, que Deus não gosta, mas o princípio de falibilidade humana. Nós não somos soberanos como Deus. Deus é soberano, sabe de todas as coisas, não é? Mas deixou a árvore do conhecimento no jardim. Disse, ó, comam de tudo menos daquela árvore que está ali. Isso. Quer dizer, Deus poderia simplesmente fazer árvores frutíferas e dizer, comam de tudo e vivam em paz. E o pecado não vai existir. Mas Deus nunca deixou o homem sem uma opção para servi-lo voluntariamente, mesmo com a presença do Espírito Santo, que nos convence do pecado e assim por diante. Sem a ajuda dele seria impossível, humanamente, mas Deus não criou máquinas. Então você serve a Deus porque você quer servir a Deus, porque o Espírito Santo está em você e assim por diante, né? Naquele caso dos irmãos que são calvinistas, iriam pensar que você serve a Deus porque você é um eleito, e você é eleito nele antes da fundação do mundo por causa da presciência de Deus e da sua soberania. Aí você vai dizer assim, bom, então se eu sou um eleito, beleza, então eu vou pro bailão, eu vou beber, eu vou me prostituir. Não, você não vai fazer isso também, nem no calvinismo, porque se você é um eleito, você vai agir como tal. Você está entendendo? Então não tem como escapar, ou a gente se santifica ou não tem escolha. Por isso que é importante a clareza da palavra de Deus, né? Nós vemos aqui nesse tópico a liberdade humana desde o começo, mas nós também vemos aqui a soberania divina. Deus continua sendo soberano e está acima de todos nós. Porque a pessoa que pratica qualquer ato contrário, que a sua consciência condena, ele sabe que é errado aquilo e ele decide praticar aquilo. Ou ele está propenso a praticar aquilo. É como um prédio inclinado. A tendência dele é cair para aquele lado que está inclinado. Uma árvore, né, que pesa por um lado, quando você a corta, a tendência dela é cair por aquele lado. Mas ele sabe que é aquilo ali. Mas muitas vezes, coisas que não foram limpas dentro dele não permitem ele buscar verdadeiramente a Deus para que haja uma mudança. Porque Jesus no Getsêmani disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O problema é que quando a gente tem que passar por uns caminhos que é para libertação ou para que seja a limpeza, a gente diz, não, esse cálice eu não tomo.
Essa posição eu não tomo. Essa posição de arrependimento, essa posição de saber. Porque mesmo a pessoa que teima, por isso que ele diz assim, não seja como o cavalo ou a mula. Por isso que falou lá no início. Porque a pessoa que teima naquilo ali é como se fosse um animal irracional. Porque a racionalidade, como já vimos, é você refletir sobre algo, é você pensar sobre algo. É você ver, enxergar que as suas atitudes não são corretas. E aí você pode decidir ser diferente. Como é que você vai se decidir? A hora que você se inclinar para as coisas do Espírito. Porque se você alimentar mais as coisas da carne, os desejos da carne, você vai se inclinar às coisas da carne. E aí você está propenso a ser derrotado. Não é que você vai escolher, mas você vai ser derrotado. Porque o espiritual, a parte racional, vai estar mais enfraquecida. Voltando aqui no assunto da aula passada, se nós entendermos literalmente, né, aqui a pessoa morreu salvo, morreu perdido. Para onde é que eles vão? 1 Coríntios 15, 50 e 51 diz, vou revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então essa palavra dormir, se alguém pega no sentido literal, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, dá a impressão de que quem morre salvo fica dormindo até o arrebatamento. Esse é um pensamento, porque vai se entender esse versículo de forma literal, certo? Se você entender que Paulo está falando dormir, que é o sono da alma, quem morre dorme no Senhor, como ele mesmo falou em outras expressões, literalmente está dormindo até a volta de Jesus. Esse, o salvo. Mas se nós entendermos que aqui ele apenas atenuou uma expressão, que a gente chama de eufemismo em língua portuguesa, que é uma figura de linguagem, se ele suavizou, ele substituiu a palavra morrer por dormir. Porque a palavra morrer, ela não se encaixaria bem no contexto, porque a morte não seria o marco do fim. Porque falar em morrer, que todos morreremos, daria a impressão de falta de fé e falta de esperança. Então, por isso ele colocaria a palavra dormir, que é um pensamento meu. Então, no meu ponto de vista, dá mais a impressão que é uma figura de linguagem. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:13, que a respeito dos que dormem, que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Então, ele usa mais uma vez a palavra dormir, assim como ele usa dormir no Senhor para a morte, em outros casos também. Então eu vejo que essa palavra dormir é uma expressão suavizada de morte, porque o que ele está falando é que morre mesmo. Só que, a meu ver, a pessoa que morre, ela não fica dormindo. A pessoa que morre salva, ela parte com o Senhor, como Estevão, lá em Atos 7, quando ele sendo apedrejado, ele viu Jesus em pé à direita de Deus, e ele disse, recebe meu espírito. Então essa parece-nos a esperança que Estevão tinha de estar imediatamente com o Senhor. Quando eu vejo Filipenses 1 e 21 em diante, que Paulo vai falar a respeito de si mesmo, né, a respeito da sua morte, ou caso ele ficasse em vida, ele vai dizer o seguinte: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, essa expressão aqui, a meu ver, indica algo contínuo, imediato. O desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Então eu fico com a ideia de que quem morre salvo, ele vai passar para estar com o Senhor consciente, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 12:3 a respeito do terceiro céu. Onde, irmão Eliel? No terceiro céu, o lugar que Paulo foi arrebatado, que é as mansões celestiais, o estado eterno, como você quiser, tá certo? E no arrebatamento, essa pessoa vai ressuscitar esse corpo que está no pó, e essa pessoa vai unir novamente o corpo, alma e espírito, porque Deus não vai separar. Por isso que o corpo precisa ressuscitar, para vencer a morte. Paulo diz, é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aí ele vai dizer por quê. Por quê? Para que se cumpra a palavra, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Então a morte deve ser vencida na ressurreição. Por isso que quem é salvo está com Cristo, mas deve ressuscitar o corpo. As moléculas, as partículas do seu corpo vai ressuscitar do pó da terra. Do pó da terra foi formado, do pó da terra ele será ressuscitado, porque Jesus ressuscitou o corpo que estava morto, ressuscitou
integralmente. E nós vamos ter um corpo igual ao de Jesus, conforme Filipenses 3:20 e conforme 1 João 3:2. A nossa pátria está nos céus, Filipenses 3:20, de onde esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo, conforme. Então é a mesma natureza, né? Amados, ainda já são os filhos de Deus, mas ainda não manifesta aquilo que havemos de ser, porque sabemos como ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Isso é 1 João 3:2. Semelhante nesse aspecto do corpo de Jesus, um corpo glorificado, atravessava a parede, mas era o mesmo corpo. Tanto que ele disse para Tomé: toca aqui nas minhas feridas e veja, sou eu. Por isso que a gente diz que o que está no céu, que foi feito pela mão do homem, é os sinais dos cravos. E para encerrar, a parábola do rico e Lázaro, que foi colocado na epígrafe parábola, mas que na minha Bíblia, Nova Almeida Atualizada, traz apenas o rico e o mendigo. O rico e o mendigo. Não diz rico e Lázaro, rico e mendigo. Então, a gente vê que está relacionado à epígrafe da editora. Então, se considerarmos uma parábola, não dá para fazer doutrina da história do rico e Lázaro. Se entendermos como uma narrativa, nós vemos que o rico morreu e passou para o Hades. Porque a Bíblia diz em Lucas 16, e o rico estando no Hades em tormento, via a Lázaro no seio de Abraão. Então, nós entendendo no sentido de narrativa literal, quem morre vai para o inferno e posteriormente, lá no final do Apocalipse, vamos ver que o inferno será jogado no lago de fogo, que é a segunda morte. Aí entra no estado eterno dos ímpios, né, que nós vamos encontrar no caminho, Marcos 9:47, que vai falar a respeito do lugar que o verme não morre, fogo não se apaga, que era uma referência ao Vale de Inom, mas a gente vê uma perpetuidade ali do sofrimento de quem morre sem Cristo. Então, a necessidade de estarmos ligados a Deus pela palavra e em santidade. Amém? Esse é o esclarecimento que eu trouxe. É claro que isso não se exaure aqui. Eu não estou finalizando o assunto, nem dizendo para os irmãos que é assim que deve ser, mas estou apresentando aqui o meu ponto de vista. Você vai fazer a sua análise, faça a sua busca, não é? E seguimos assim. Você pensou diferente de mim? Amém. A gente vai continuar amigo, a gente se vê no céu. Tá bom? O importante é que a nossa esperança seja essa, né? Não. Que sejamos salvos. Exatamente. Né? E que teremos um corpo glorificado e essas distinções, e que estaremos sempre com ele. E essas distinções de pensamento, eu não penso igual à igreja tal. Gente, a forma de pensar da escatologia não altera a salvação. Isso. Eles vão para o inferno porque eles não pensam igual eu. Não, gente, a salvação não é pelo que eu penso da escatologia. A salvação é a minha vida com Deus hoje em santidade e o conhecimento que eu tenho pela palavra de Deus, que o Jesus morreu para perdoar os meus pecados, eu me arrependi, tenho a primícia do Espírito Santo, que é o selo da promessa, e estou caminhando para o céu. Deu. Santidade, novidade de vida, regeneração, santificação, ponto final. E aí, quanto mais eu luto e busco da parte de Deus das coisas espirituais, quanto mais eu me interesso para isso num culto racional, mais eu consigo uma posição no reino de Deus, mais proximidade dele, mais o Espírito Santo me revela o conhecimento, os desejos e tudo mais, e como devo caminhar. Então a liberdade humana nós já falamos, agora nós vamos trabalhar, agora é o último, né? A criatividade humana e o trabalho. O trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Neste tópico, veremos que através do trabalho o ser humano transforma e preserva a vida. A dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la e transformá-la, a fim de torná-la habitável. Gênesis 1, 26, 2 e 15. Por consequente, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. A queda tornou a atividade laborais mais árduas e estressantes. Gênesis 3, 17 e 19. A criatividade humana. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Gênesis 4, 2 e 3, 20 ao 22. Rapidamente evoluíram. Na terceira geração, já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalurgia e a arte musical. A partir da Torre de Babel, o homem já dava mostras de que as condições de dominar todo o planeta, em virtude de sua criatividade. Gênesis 11, 6. Todavia, jamais podemos ultrapassar os limites
que Deus nos estabeleceu. Ele vai colocar na Torre de Babel, né? Sim. Para o homem não vai ser nada impossível, né? Sim, sim. Ele vai atravessar e vai se destruir a si mesmo. Devido à unidade, né? Isso. Porque agora se uniu, não há nada impossível. Isso. No mesmo entendimento. E aí podia chegar e aí ia se destruir, porque ele não teria essa capacidade, porque ele não é Deus. Apesar de ser feito a imagem e semelhança, ele não era Deus. Lembrando os irmãos que de repente eu falei muito rápido, porque é um assunto avulso da aula passada, por isso que eu tive que colocá-lo aqui no meio da lição. Então é bom que os irmãos assistam essa aula de novo e com calma, né? Porque às vezes a gente fala rápido, né? Eu tenho esse problema. E o catarinense, ele é assim, né? O açoriano, gente é... E eu sou um catarinense nato, então os irmãos que são de Minas devem pensar assim, rapaz, você fala mais devagar, homem. Mas é que a gente acaba olhando pro relógio, tem um relógio bem aqui na minha frente, já é 15 para meio-dia, e a gente fica preocupado com o tempo. Então por isso que a gente fala um pouquinho rápido. E a lição, ela está muito grande, né? Hoje nós tivemos aí 5 tópicos, né, Fabiano? Sim, e os assuntos são muito... São diversos. Ele é né? denso, a gente tem que caminhar por cima dele. Resumir. É um balanço enorme, é como andar em cima da corda bamba. Por que o seu professor às vezes não acaba a lição? Ou às vezes nem entra nela? Né? Porque às vezes ele está tão empolgado com o texto áureo que ele fica no texto áureo até 10 horas, ou até 10 e meia. É triste isso aí, sabia? E eu sempre falo para os professores, professor, fala a lição, professor. Lê o tópico, se não quiser ler o texto, mas pelo menos aqui, ó, tópico 3, a sociabilidade humana. Ponto 1, a solidão nociva do ser humano, explica isso. Ponto 2, a família é a origem de toda a sociedade humana. Só lê o tópico em negrito e explica. Porque o aluno compra a revista para você seguir ela. Se você não lê a lição, o aluno fica olhando para a revista e pensando, no próximo trimestre eu não quero mais não. Não vou pegar a revista não. Então voltando aqui, a criatividade do ser humano é mais um atributo. O ser humano é um ser criativo. Dá para perceber, né? Dá para perceber. Você está ouvindo essa rádio, essa escola bíblica, porque o ser humano é inteligente. Ele conseguiu descobrir que as ondas se propagam no ar. E aí criou-se a rádio, ondas curtas, ondas médias, ondas longas. E aí depois descobriu que pelos cabos poderiam enviar um sinal de internet também. O Wi-Fi, internet de dados móveis através das operadoras e assim por diante. A criatividade do ser humano é um atributo. Facilita a nossa vida em muitos aspectos. A gente tem que ter inteligência para usar isso. Porque é isso que nós vemos aqui. Ó. Primeiro, a dignidade do trabalho. Deus criou o trabalho antes da queda, quando Adão recebeu o trabalho de lavrar e guardar a terra. Então a primeira coisa que Deus deu como profissão para o ser humano era cuidar das árvores e da natureza. Cultivar, né? Cultivar é extrair o melhor de si. Sim. Como eu já estava conversando, o irmão Eliel planta as árvores lá, ele estava me ensinando aqui, e ele perguntou, mas o que tu faz para a jabuticaba dar fruto? Eu disse, olha, tira da terra. Ele disse, não, da terra não tem tudo suficiente. Não. Você tem que cultivar ela, você tem que colocar esterco, você tem que colocar adubo, você tem podado ela e você sabe como podar, não é simplesmente lá chegar e cortar os galhos. E a minha esposa fica pegando no meu pé porque ela diz que agora eu sou o cal da bordaleza, porque eu fico assistindo vídeos e de instrução a respeito de cultivo de árvores, é muito impressionante isso. E toda casa tem um pé de acerola ou um pitanga ou de jabuticaba que está lá abandonado, cheio de folha, as folhas fazendo sombra no tronco, aí não dá jabuticaba, não dá limão e o pessoal fica reclamando que não produz. Aí eu pergunto, mas o que você tem dado para a planta comer? Você tem um cãozinho, tem um cachorrinho? Tá, eu tenho. Você dá ração para ele, né? Senão ele já teria morrido. E o que você dá para sua planta? Ela come barro. Não, mas ela não vive só de barro. Ela vai viver ali, ela não vai morrer, só que ela não vai crescer e não vai produzir. Então é importante esse cultivo, não é? Tem que dar o alimento, tem que dar água para a planta poder crescer. Tem que podar certo, que às vezes poda com facão, poda com a foice. Coisa mais engraçada isso. E aí vem a problemática. No cultivar você extrai o melhor daquilo. Como o irmão Eliel gosta da planta, de colher o fruto, assim, ó, eu já comi bastante fruto do meu pomar.
E assim somos nós. O que nos incentiva? Nós temos prazer de desfrutar das coisas de Deus? Se nós tivermos prazer de desfrutar das coisas de Deus, nós vamos ter o incentivo de buscar na sua palavra a racionalidade que devemos ter, como devemos agir, como devemos ver as coisas. Vai transformando a nossa mente para realmente sermos a imagem de Deus no meio dessa sociedade perversa. Mas é o complemento do texto de Romanos 12, Isso. que nós falamos sobre o culto racional. Isso. Ele vai dizer: pela renovação do vosso entendimento experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vê, boa, agradável e perfeita. perfeita. E quando nós se enquadramos nisso, o que a gente vai ter? Uma saúde espiritual, uma saúde mental. Vamos viver alegres, satisfeitos e com uma felicidade, não euforia momentânea, mas sermos felizes. Não uma mera emoção, né? Claro, e a criatividade humana, vê que interessante, quando em Êxodo, quando o Deus chama para fazer o tabernáculo do povo, diz assim, ó, e depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e entendimento e de ciência, em todo artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro e prata e cobre e lavramento de pedras, e assim ele vai dando. Se nós temos essa criatividade, por que ficamos tanto tempo discutindo na igreja, se metendo em picuinhas, falando de coisas que não edifica, e buscar do Espírito Santo essa criatividade para criar coisas para benefício das pessoas, benefícios nossos, desenvolver ferramenta, desenvolver técnicas, desenvolver máquinas, desenvolver coisas para que possamos, como a gente leu no início, nós somos chamados para edificar a vida do outro. Né? Uma coisa interessante, tem um irmão, eu fui na oficina elétrica e o moço é jovem, ele sofre de diabetes. Ele tem um problema muito sério de diabetes. E aí foi desenvolvida uma máquina que tem um aparelhinho e fica conectado no seu braço, um adesivo. Eu ouvi falar assim. E quando ele passa, acho que é o celular ou outra coisa, já dá certinho para ele ali o que está acontecendo. Se a diabetes dele está aumentando, se está baixando, qual a consequência que vai acontecer com ele, tudo. Está dando tudo ali para ele, para que ele, se ele pode tomar a morfina, a insulina naquele momento, ou não, qual a dose e tudo mais. Esse equipamento foi inventado para benefício dele, para melhorar a condição de vida dele, né? Então que possamos ter isso. Porque hoje, por causa da alimentação, por causa de tudo que vem, do jeito como alimentamos, do jeito como está sendo feitas as coisas, algumas doenças estão vindo em nosso corpo, algumas enfermidades. Né? Então que possamos criar isso. Deus nos deu essa criatividade, mas para benefício das pessoas, para benefício dessa sociedade. Eu quero mandar um abraço aí para a irmã Júlia e a irmã Nena, que estão ligados sempre conosco. Ligadinho com a gente, né? Um abração, irmã Júlia, irmã Nena, Deus abençoe grandemente. E também para Marilene, uma coisa assim, que eu esqueci agora o nome delas, mas elas são lá de Orleans. Um abração para vocês. E também seu esposo, que mandou um áudio, mas áudio eu não tem como ouvir aqui, mas um abração para ele também. E Deus abençoe a toda a família, né? E eu quero trazer aqui uma nota de utilidade pública. Para as pessoas que estão de Camboriú, né? Tem uma amada irmã que está passando um trabalho danado, porque ela acabou deixando uma cachorrinha fugir, uma chau-chau, cor caramelo, e essa patroa dela está muito aflita. De estimação, né? A Bíblia diz lá em Provérbios que o justo olha pela vida dos animais. O nome da cachorra é Nina, se você souber, aqui em Camboriú. Ela perdeu essa cachorra na rua Antônio Maria 17. O nome da irmã é irmã Sandra. Um abraço, tá, irmã Sandra? Torcemos para que seja recuperado esse animalzinho. Para alguns parece que é só um cachorro, mas para quem está apegado, que já está há anos como bichinho, sente muita falta, principalmente as crianças. Então, se alguém encontrar, o telefone é 99678-6110 para ligar para a irmã, tá bom? Deus abençoe. Então, que possamos usufruir da nossa vida, daquilo que Deus nos deu, da nossa espiritualidade, uma espiritualidade sadia, uma racionalidade inteligente,
que venha da parte de Deus, que seja condicionada à palavra de Deus, a sociabilidade, que possamos ser sociáveis, onde a gente está, as pessoas têm prazer de conversar com a gente, de estar conosco, de uma vida boa, liberdade, que sejamos livre para perdoar, livre para amar, livre para fazer coisas boas, e que tenhamos a criatividade para desenvolver no nosso trabalho e em tudo mais. Lembrei o nome das irmãs, é Marielle e Marilone, tá bom? Deus abençoe a dupla aí, a dueto, né? Dupla. Acho que é dupla, né? Quando é casal é dueto, né? Uhum. Então um abração aí, é Marielle e Marilone. Já estou fazendo 40 anos no mês que vem, irmão. Já estou aceitando presente, claro. Então por isso que às vezes eu esqueço, tá? Mas um abração aí. Eu quero pegar um aviso aqui. Pode ler a conclusão, irmão Léo? Posso ler. Eu acho aqui. Vamos ler então aqui, ó. Em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente. Mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Isso. Pode dar o teu aviso e já oramos. Muitos irmãos nos assistem, né? Vai haver o 20º Congresso da Escola Bíblica Dominical, dias 8 e 9 de fevereiro de 2020. Amém. O tema é para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor. Está em Deuteronômio 31 e 12. A entrada é franca. O preletor é o pastor Vassilos Constantides. Então, no templo sede vai haver o 20º Congresso da Escola Bíblica Dominical. Vem, irmão, participe. Aprendemos um pouco mais da palavra de Deus, conhecimento, substância, que vai fazer-nos crescer em graça e conhecimento. Que não sejamos aquele que, quando Jesus vier e tiver fome e nos encontrar só com folhas, frondoso, bonito, mas a hora que ele procurar um fruto, ele não encontrar. Que possamos permitir que trabalhe em nós mesmos para que produzimos frutos. Nossas horas voam, vamos orar para terminar a nossa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado você que esteve conosco até a data de hoje. E o congresso, 8 e 9 de fevereiro. Pode orar, irmão Léo. Deus, obrigado por essa aula, por nossos alunos. Te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito e tem nos dado. Dai-nos um domingo abençoado a todos nós. Acompanha-nos na nossa vida diária, cada momento que o Senhor participe, nos orientando. Em nome de Jesus. Amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical.